Como vocês estão? Espero que todas e todas estejam bem. Que bom que estamos juntos mais uma vez aqui no programa Saberes em Casa, no nosso quadro Educação Física, brincando e pensando a cultura. Antes de começar a aula de hoje, vamos ver um pouco do que vocês mandaram conforme eu havia pedido na aula de março? Tocando passinho maloca, tocando passinho maloca, tocando passinho maloca no moleque aqui, ó. Tocando passinho maloca, tocando passinho maloca, tocando passinho maloca no moleque aqui, ó. Moisés, Oi, você fez alguma atividade de educação física ano passado? sim, Qual? jogar bola, fazer esporte, fazer corrida, Você correu? Brincou do quê? caminhar, E o que mais? correr, jogar bola, jogar basquete. É isso mesmo, você fez tudo isso? Foi bem legal então, hein? Oi, eu joguei xadrez, Nossa, brinquei de pula-pula. que interessante. Muito bem. Dá tchau então pro seu Tchau. professor. Nossa, muito bacana, não é? Para esse mês de abril, o tema da nossa aula será a partir do livro A História do Arco-Íris, que vocês puderam conhecer aqui no programa. Essa é a história de um menino que gostava de caçar borboletas, pois ele queria ter uma só para ele. Como o título do livro é A História do Arco-Íris, e que fala sobre borboletas de diversas cores. Ah, e falando nisso, vocês viram a aula da professora Ângela de arte sobre as linhas coloridas e o trabalho da artista Angélica Das mostrando a beleza da pele humana em todas as cores, lembram? Sensacional, não é? E vocês sabem qual é o grande evento esportivo que está previsto para acontecer esse ano e que também tem muitas cores? São os Jogos Olímpicos e também os Jogos Paralímpicos, que na verdade era para ter acontecido ano passado, mas foi adiado por conta da pandemia. Será que esse ano vai acontecer? Espero que sim. Mas enquanto ele não acontece, vamos conhecer algumas curiosidades desse evento? Vocês sabem que o símbolo das Olimpíadas são os arcos olímpicos? E que assim como o arco-íris, os arcos também são coloridos, e que cada cor dos arcos representa um continente. E que os arcos estão entrelaçados para representar a união entre os povos. Vocês sabem me dizer qual continente vivemos? Vivemos no continente americano, na América do Sul. Então vamos lá. A cor preta representa o continente africano, a cor azul, o continente europeu, a cor amarela, o continente asiático, a cor verde, a Oceania. E a cor vermelha representa o continente americano, que está incluída a América do Sul, a América do Norte e a América Central. Só que não existem apenas os Jogos Olímpicos, existem diversos outros jogos espalhados pelo mundo. Assim como as Paralimpíadas, que acontecem logo após as Olimpíadas, utilizando a mesma estrutura, mas é destinada às pessoas com deficiências variadas. Existem também as Surdo-Olimpíadas, que é destinada aos atletas surdos, e que traz diversas modalidades esportivas. Vocês sabiam que existem os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas? Que conta com a participação de algumas das diversas etnias indígenas, com modalidades específicas da cultura desses povos. Existem também as Macabíadas, que é um evento esportivo dos povos judeus. Temos ainda os Jogos Pan-Americanos, que reúnem as 3 Américas em competições de diversas modalidades. Os Jogos da Ásia, que também é um evento com diferentes modalidades esportivas. Existem também diversas competições esportivas na África, assim como em tantos outros lugares ao redor do mundo. É muita diversidade, não é mesmo? Mas hoje, aproveitando que conversamos um pouco sobre isso na aula da semana passada, eu quero falar sobre os jogos eletrônicos e os jogos virtuais. E que assim como os arco-íris, também estão repletos de cores, e assim como as borboletas, também com muito movimento. Você sabia que os jogos virtuais podem virar modalidade olímpica na próxima Olimpíada de Paris em 2024? Sim, pois esses jogos estão presentes na vida de muitas pessoas hoje em dia. Não apenas das crianças, mas também de muitos adultos que gostam de brincar e de jogar.
Ainda mais nesses tempos de pandemia, muitas pessoas têm aproveitado esse tempo em casa para jogar os diversos jogos que existem, seja no celular, videogame, computador, tablet, entre outros aparelhos. Os jogos eletrônicos foram criados na década de 1950, faz tempo, não é? Eles foram desenvolvidos para ampliar a mente e desenvolver melhor o cérebro nas atividades escolares. Foi quando os estudiosos começaram a projetar jogos simples, simuladores e programas de inteligência artificial, como parte das suas pesquisas em ciência da computação. Mas foi apenas a partir da década de 1970 que os jogos começaram a ficar mais conhecidos. Desde então, os jogos eletrônicos foram se tornando uma forma popular de diversão e uma parte da cultura moderna em diversas regiões do mundo. É claro que no início, os jogos não eram da forma que são hoje, pois a tecnologia daquela época era muito diferente da que temos atualmente. Por isso, os jogos eram bem mais simples, com bem menos recursos. Mas conforme a tecnologia foi evoluindo, os jogos também acompanharam essa evolução. Com o surgimento da internet, conforme ela foi se popularizando, começaram a surgir os jogos virtuais, com os jogadores podendo jogar online com pessoas em qualquer parte do mundo. A tecnologia evoluiu tanto que criaram os jogos virtuais com movimentos corporais, que são aqueles que para você jogar, você precisa simular os movimentos corporais, como correr, saltar, chutar, dançar, etc. Pois eles entenderam que muitas pessoas estavam ficando sedentárias, porque não faziam outras atividades físicas, apenas jogavam nos jogos eletrônicos virtuais. Isso não estava sendo bom para a saúde delas, pois sabemos que a atividade física é muito importante para manter nossa saúde. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, os jogos têm ganhado ainda mais realismo, com movimentos cada vez mais parecidos com os nossos. Pois para desenvolver um jogo, eles capturam os movimentos de pessoas através de sensores. Isso faz com que os jogos se aproximem cada vez mais da realidade. Existe uma grande diversidade de jogos eletrônicos. Assim como nas práticas corporais, existem os jogos de lutas, de brincadeiras, de danças, de esportes, de aventura e muitos outros. Como eu comentei no programa anterior, hoje vemos pessoas que ganham a vida jogando, são conhecidos como atletas de esportes. Eles jogam profissionalmente e alguns viajam o mundo disputando competições de jogos virtuais. Muitos jogos virtuais foram criados a partir de jogos ou brincadeiras reais. Para encerrar nossa conversa de hoje, vou propor um desafio. Vamos lá? Será que vocês conseguem reproduzir algum jogo virtual com materiais que você tenha disponível aí na sua casa? Depois vocês podem brincar com ele e chamar seus familiares para ver o que vocês fizeram. Uma possibilidade é o jogo Tetris. Vocês conhecem esse jogo? Ele é tipo um quebra-cabeça, que vocês têm que ir encaixando os bloquinhos, e ele também pode ser adaptado para brincar com papel, com forma de ovo, entre outros materiais que vocês tenham disponível aí na sua casa. Tem também um jogo chamado Among Us. Vocês conhecem? Esse é um jogo que simula uma tripulação a bordo de uma nave espacial, que está tentando retornar para o planeta Terra. Mas existe um impostor entre os tripulantes e o objetivo desse jogo é descobrir quem é o impostor, pois ele pode eliminar todos os tripulantes. Vocês podem pesquisar um pouco mais sobre esse jogo e também tentar reproduzi-lo. Mas esses são apenas 2 exemplos entre muitos outros jogos que vocês também podem tentar reproduzi-los usando outros materiais também. Usem a criatividade. Vocês podem registrar em forma de vídeo, foto, desenho ou criar um texto contando o que fizeram e como foi. E nos enviar através das redes sociais com a hashtag Saberes em Casa ou a hashtag Saberes em Casa Educação Física. Vamos lá? Vou ficar aqui esperando para ver o que vocês fizeram. Até nosso próximo encontro e lembre-se, cuidem-se. Tchau, tchau. Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a professora Thalita e está começando o programa Além das Letras. E hoje nós vamos começar esse programa ouvindo uma leitura do livro A Primavera da Lagarta, de Ruth Rocha.
A Primavera da Lagarta, Ruth Rocha. Grande comício da floresta! Bem no meio da clareira, debaixo da bananeira, Dona Formiga convocou a reunião. Isso não pode continuar! Não pode não, apoiava o camaleão. É um desaforo! A formiga gritava. É mesmo, o camaleão concordava. A Joaninha, que vinha chegando naquele instante, perguntava: Qual é o desaforo, hein? É um desaforo que a lagarta faz, dizia a formiga. Come tudo que é folha, reclamava o louva-a-Deus. Não há comida que chegue, continuava a formiga. A lagartixa não concordava. Por isso não, que as senhoras formigas também comem. É isso mesmo, apoiou o camaleão, que vivia mudando de opinião. É muito diferente. Depois a lagarta é uma preguiçosa, vive lagarteando por aí. Vai ver que a lagartixa é parente da lagarta, disse o camaleão, que já tinha mudado de opinião. É parente não, falou a lagartixa. É só uma coincidência de nome. Então não se meta, disse a formiga. Abaixo a lagarta, abaixo a lagarta, disse o gafanhoto. Vamos acabar com ela. Vamos sim, gritou a libélula. Ela é muito feia. O senhor Caracol ainda quis fazer um discurso. Minhas senhoras e meus senhores, como é para o bem geral e para a felicidade nacional, em meu nome e em nome de todo mundo interessado, como diria o conselheiro Furtado, quero deixar consignado que está tudo errado. Mas como o caracol era muito enrolado, ninguém prestava atenção no coitado. Já estavam todos se preparando para caçar a lagarta. Abaixo a feiura, gritava a aranha como se ela fosse muito bonita. Morra, comilona! Exclamava o louva-a-Deus, como se ele não fosse comilão também. Vamos acabar com a preguiçosa! Berrava a cigarra, esquecendo sua fama de boa vida. E lá se foram eles, cantando e marchando. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. Mas a primavera havia chegado. Por toda parte havia flores na floresta, até parecia festa. Os passarinhos cantavam e as borboletas, quantas borboletas, de todas as cores, de todos os tamanhos, borboleteavam pela mata. E os caçadores procuravam pela lagarta. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. E perguntavam às borboletas que passavam: Vocês viram a lagarta que morava na moreira? Aquela preguiçosa, comilona! Horrorosa! As borboletas riam, iam passando e nem respondiam. Até que veio chegando uma linda borboleta. Estão procurando a lagarta da moreira? Estamos sim, aquela horrorosa, comilona! E a borboleta bateu as asas e falou: Pois sou eu. Não é possível. Não pode ser verdade. Você é linda. A borboleta, sorrindo, explicou: Toda lagarta tem seu dia de borboleta. É só esperar pela primavera. Dona Formiga ficou espantada. Não é possível, só acredito vendo. E a borboleta falou:
Venha ver, isso acontece com todas as lagartas. Eu tenho uma irmã que está acabando de virar borboleta e todos correram para ver e ficaram quietinhos, espiando. E a lagarta foi se transformando, até que de dentro do casulo nasceu uma borboleta. Os inimigos da lagarta ficaram admirados. É um milagre, disse a formiga, envergonhada. Bem que eu falei, disse o camaleão, que já tinha mudado de opinião. E a borboleta falou: é preciso ter paciência com as lagartas se quisermos conhecer as borboletas. Olá, crianças! Hoje eu estou aqui para fazer um convite. Vocês viram que as borboletas serviram de inspiração para a literatura, tanto no poema do Vinícius de Moraes, As Borboletas, quanto no livro A Primavera da Lagarta. Hoje eu estou aqui para convidar vocês para um passeio no Museu Além das Letras, para ver como os artistas plásticos retrataram as borboletas. A professora Jaqueline irá acompanhar vocês pela exposição As Borboletas. Então, aproveitem o nosso Museu Além das Letras. Olá, pessoal. Meu nome é Jaqueline, eu sou professora de arte e hoje eu vim aqui fazer um convite especial para vocês. Vocês já foram ao museu? Sabem o que tem nesse lugar? O museu é um lugar onde todas as pessoas podem ir para ver obras de arte assim, bem pertinho. Sabe aquele artista que você gosta muito, talvez de pinturas, desenhos, esculturas? Sabe que ele produz obras que você tem vontade de conhecer? É só ir até o museu que você com certeza vai encontrar. A gente sabe que nesse momento os museus estão fechados devido à pandemia, mas nós preparamos um museu super especial, Museu Além das Letras. Então você que acompanha o programa Saberes em Casa, vem conhecer esse museu com a gente? Todo museu reúne uma coleção de obra e normalmente dá nome para essa exposição que vai ficar à disposição do público. Nós preparamos aqui uma seleção e colocamos o nome da nossa exposição como As Borboletas. Nessa primeira parede encontramos aqui uma pintura do artista Vincent van Gogh. Observe as borboletas que ele pintou. Estão pousadas ali nas folhinhas. Temos também papoulas, nome dessas flores, que inclusive é o nome do título da obra, Borboletas e Papoulas. Elas parecem estar ali bem tranquilas, não é mesmo? Será que existem mais borboletas nessa pintura? Vocês estão encontrando? Talvez tenham mais borboletas atrás dessas folhinhas, mas só podemos encontrar essas duas, não é mesmo? Andando aqui no nosso museu, chegamos a um fragmento. Isso, uma pequena parte de uma obra. Observem só. Esses pontos coloridos lembram asas de borboletas? Sim, são asas de borboleta, sim. Ah, não, calma, não quero te assustar, não são asas de verdade. Isso é uma pintura. Damien Hirst, que é o artista que fez essa obra, ele pinta asas de borboletas como se fossem asas de verdade. Olha como se parecem, não é mesmo? Cada detalhezinho e tão bem arrumadinhas. Crianças, lembrem-se, eu disse que é só uma parte. Preparem-se. Temos aqui uma obra completa do Damien Hirst. É uma mandala, que é esse formato circular de pintura a partir de uma forma escolhida e ela é repetida várias vezes, formando esse círculo perfeito. Lindíssimo, não é? E olha lá no meio, uma borboleta linda. Que legal essa pintura!
Caminhando para a próxima sala do nosso museu, temos aqui uma fotografia de uma escultura. Aqui, essa escultura que está num jardim, ela é feita de aço. Alexandre Calder usa materiais pesados, né, como ferro, arame e aquelas placas ali em cima de aço, notem, branca, preta, amarela. Embora sejam muito pesadas, elas foram colocadas de uma forma pelo artista que quando o vento sopra, balança essas placas. Imaginem só, aquelas pessoas ali no fundo daquela fotografia, tenho certeza que elas estão olhando para as asas de borboletas que balançam. Deve até fazer o som do voo das borboletas, não? Conseguem ouvir? Escutem só. Ah, eu consigo. Muito bom. Nome dessa obra, Borboletas de Sende. Olha que curiosidade. Sende era o apelido do artista Alexandre Calder. Temos aqui alguns desenhos, bem diferentes de tudo que a gente já viu, não é? Observem só. São todos bem diferentes um do outro. Mas o nome dessa exposição é As Borboletas. Isso te dá alguma pista? Para mim, parecem asas de borboletas. Você vai falar, é mais um artista que pinta e desenha asas de borboletas, professora. Não, essa artista, Heather Hansen, ela dança, ela é uma dançarina. Toda dançarina faz desenho? Não. Mas no caso da Heather Hansen, sim. Ela usa carvão nas mãos e à medida que ela se movimenta com os seus passos de dança, ela risca o papel no chão. Dessa forma, deitada, de lado, sentada, passando as mãos sobre o papel, ela vai construindo lindos desenhos que nos deram a sensação das asas de borboletas. Temos então aqui uma proposta para vocês. Assim como Heather Hansen, nós gostaríamos muito que você pudesse dançar e desenhar como ela. Ah, professora, mas eu não tenho esse papel gigante, nem esse espaço tão grande. Não tem problema, a gente pode fazer no chão do nosso quintal, no muro, em tecidos como um lençol que você possa riscá-lo. Você pode colocar papelão colado na parede se você não tiver espaço no seu chão. E os materiais podem ser giz de cera, giz de lousa, carvão, tijolo, tinta guache, canetinha, enfim, o material que você tiver aí que seja riscante. Não esqueça, os artistas colocam nome na sua obra. E assim você também pode fazer. Escolha um nome bem legal. Pense no momento que você estiver dançando. O que você está sentindo? Pode ser aí uma pista para um nome bem interessante para sua obra. Chegamos ao fim da nossa exposição. Nós esperamos vocês aí na próxima visita. O Além das Letras fica por aqui e a gente volta na próxima sexta-feira. Tchau, tchau! Pessoal, tudo bem com vocês? Chegamos no desafio do dia, cheios de cores, formas e muita disposição. Quem aí tá com muita disposição? Muito alegre, muito animado para mais um dia de descobertas? Ai, que ótimo! Então já vamos começar sem perder tempo. Anotem aí o nosso tema e a data de hoje. Prontos? Preparados? Então já vou começar com uma pergunta. Você já parou para observar tudo que nós temos à nossa volta e percebeu a variedade de cores e formas que nós temos para tudo? É sim, senhores. Observe essa imagem que eu vou te mostrar.
Enquanto vocês olham para ela, mas é para olhar assim com muita atenção, eu vou te fazer algumas perguntinhas. Olha só. Essas imagens, né? Elas são iguais? Olha aí com atenção. Se eu pedisse para que vocês listassem as diferenças e semelhanças entre elas, como ficaria a sua lista? Pensa aí um pouquinho. O que vocês acham que nós temos de igual e o que vocês acham que nós temos de diferente entre esses dois seres vivos? Mesmo que elas façam parte do mesmo grupo de seres vivos, não é dessas características que a Pro está falando. A Pro quer que você pense agora naquilo que você vê, tá bom? Então, observem aí mais uma vez o que nós temos de igual, quais são as semelhanças e quais são as diferenças. Pensa aí só mais um pouquinho. Então, olha só. Essas imagens, elas representam uma borboleta e uma mariposa, tá bom? Essa diferença eu ainda não vou te contar. Nós vamos descobrir, mas ainda não é no programa de hoje, tá? O que a Pro quer é que vocês percebam que tudo que nós temos à nossa volta é formado por diferentes cores, diferentes formas. E essas formas, turma, nem sempre são aquelas formas tão geométricas, certinhas, bem planas, bonitinhas que nós vemos por aí. O mundo não é só formado por círculos, triângulos, retângulos, quadrados, ou se pensarmos, né, em cubos, pirâmides, paralelepípedos, não é só isso. Nós temos muitas formas à nossa volta que são formas irregulares e outras que são formas mais regulares. Querem ver um outro exemplo? Então, observem essa outra imagem que eu consegui encontrar aqui para mostrar a vocês. Então, observem só. Na imagem, nós temos a asa de uma borboleta. Então, observem com bastante atenção e eu vou te fazer mais algumas perguntas. Eu quero que vocês pensem a respeito. Qual a forma que vocês me diriam que é essa asa? Mas olha só, dentro dela eu tenho outras formas compondo o desenho aí dessa asa. Esse desenho, essa parte interna, ela é igual, a forma dela é igual à forma que nós temos externamente? Vai registrando aí no seu caderno. Agora, olha só os olhos de uma borboleta. Qual forma nós temos para esses olhos? Vai registrando aí tudinho no seu caderno. Anotaram? Então, agora, olha só. Essa mesma análise que nós fizemos para a asa de uma borboleta, nós podemos relacionar a outras coisas que nós temos no nosso dia a dia. Vamos experimentar? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês e vamos ver se juntos descobrimos alguma coisa. Vem comigo. Então, olha só, turma. O que é mais comum são apenas alguns exemplos, tá? Que a Pro vai mostrar, não tem todas as formas, figuras, tudo sendo contemplado. São apenas alguns exemplos para que nós possamos pensar sobre o assunto, tá bom? Então, geralmente, quando nós falamos em formas, algumas coisas podem ser mais fáceis de serem observadas, como um cubo, né? Um cilindro, um triângulo e assim por diante. As figuras geométricas, de maneira geral, elas nos trazem a ideia de formas regulares.
Só que nem tudo que nós temos à nossa volta é tão regular assim. Se nós pegarmos essas imagens e compararmos com objetos comuns no nosso dia a dia, nós vamos conseguir estabelecer algumas relações. Observem esses formatos que estão aparecendo aí para vocês. Olha só. Aqui, a tela de uma televisão ou o monitor de um computador, ele tem alguma relação ou ele se assemelha a algum contorno regular? E se nós olharmos a base desse monitor? Aqui a setinha vermelha. Eu consigo fazer alguma relação aqui com esses contornos regulares, com essas formas regulares? Eu posso pensar nessa mesma análise aqui para um notebook, para um tablet, ou ainda para um celular. E posso pensar também em analisar outros objetos. Olha só o formato dessa mesa. E o topo desse guarda-sol? Se nós olharmos para essa cadeira, nós conseguimos ver contornos regulares, irregulares. Essas formas são regulares, irregulares. Vai pensando aí em tudo isso que nós estamos mostrando aqui para vocês. Agora, quando nós falamos em formas regulares, é mais fácil observarmos e estabelecermos essas relações. E se nós pensarmos agora em formas irregulares? Se eu te perguntasse qual é a forma que nós temos na asa dessa borboleta, o que vocês me diriam? E se eu perguntasse para vocês qual é a forma que nós temos aqui nesta folha? E se analisarmos, então, esse inseto? Então, é importante que vocês percebam que à nossa volta nós temos algumas formas que são regulares, outras que são irregulares e que tudo tem muitas cores, compondo, então, os diferentes espaços onde nós estamos e interagimos. Então, agora espera um pouquinho só que a Pro já volta. Então, olha só quantas coisas nós temos, turma. É muita diversidade. Sejam borboletas, sejam mariposas, sejam outros seres vivos, outros objetos. Tudo que nós temos à nossa volta interage com o meio ambiente de alguma forma. Cada um é importante nas suas especificidades. Só que quem vai contar um pouquinho dessa importância e de tudo isso para nós é uma super convidada, a doutora Mônica Simons. Ela é bióloga, professora, já atuou em todas as etapas aí da educação, no ensino superior, ministrando cursos aqui no Brasil e até fora do Brasil. Além de bióloga, ela também é veterinária, sabia? E como ela mesma gosta de dizer, ela é a super avó do Pedro, aluno do 3º ano A, e da Ruth, aluna do 1º ano A da EPG Selma Colalilo. Então, eu gostaria aqui de, primeiramente, agradecer imensamente por ter aceitado o meu convite e contribuir um pouquinho aí com todas essas investigações das crianças no Desafio do Dia. Seja muito bem-vinda, doutora Mônica. Olá, crianças. Tudo bem com vocês? Eu sei que vocês estão estudando os animais e a Pro Eliane me convidou para conversar um pouquinho com vocês sobre isso e eu fiquei muito feliz, porque eu sou formada em biologia, que é aquele profissional que estuda a vida e as suas relações.
Na natureza, tudo está interligado. É como se fosse uma grande teia de aranha. Quando numa teia de aranha você puxa um fiozinho, os outros não se mexem. Então, na natureza é assim. Tudo está interligado. O meio ambiente, a água, o ar, as plantas, os animais, estão todos interligados uns com os outros e dependem uns dos outros. Muito bem. Então, os animais moram num endereço. Como vocês têm a casa de vocês, uma casa, um apartamento, num bairro, enfim. Os animais é a mesma coisa. Esse endereço se chama habitat. E nesse habitat tem tudo o que eles precisam para viver bem, para se reproduzir, para crescer, para ser felizes. Tem a água, tem as plantas, alimentos, tudo como a natureza preparou para cada tipo de animal. Se a gente tira um animal do seu habitat e leva esse animal para outro habitat diferente, nem sempre isso vai ser legal para ele. Então, por exemplo, a gente pensa num urso polar. Já imaginou você tirar um urso polar lá de um lugar cheio de gelo, bem frio, e levar esse urso polar para morar, por exemplo, na Amazônia, que é quente e muito úmido, né? Como é que vai ficar a vida desse animalzinho? Da mesma forma, vamos pensar assim num macaco muriqui. Ele mora normalmente na Mata Atlântica. Como será que ele vai se sentir se a gente transporta ele para morar no Ártico, que é um lugar muito frio, muito gelado? Então, na natureza, sempre precisamos lembrar que tudo funciona em equilíbrio e uns estão ligados com os outros na sua função, no seu jeito de ser, vinculado ao meio ambiente, à terra, à água, ar, enfim. Imagina vocês, na casa de vocês, né? Para que tudo funcione, alguém vai lavar a roupa, alguém vai preparar o alimento, alguém vai limpar a casa e para isso precisa de água, precisa dos alimentos que vêm da natureza, precisa do vento que vai secar a roupa. Com os animais é a mesma coisa. Então, para que eles vivam bem e possam se desenvolver, tudo tem que estar em equilíbrio. Lamentavelmente, tem algumas pessoas que não estão preocupadas com isso, que de maneira muito egoísta e irresponsável praticam uma coisa que a gente chama de tráfico ilegal de animais. A palavra ilegal já diz que não é certo fazer isso, mas eles capturam isso para ganhar dinheiro. E por que eles fazem isso? Porque tem gente que compra. E muitas vezes as pessoas compram só para ter assim, poder se gabar frente aos amigos. Olha o bicho que eu tenho em casa. Isso não é legal, porque esse animalzinho geralmente, com o passar do tempo, morre de solidão, morre de tristeza, não consegue se reproduzir ou morre de fome às vezes, porque quem comprou não sabe como cuidar deles. Então, gente, nós temos que pensar que a natureza funciona de maneira muito harmônica, muito equilibrada. E o homem não pode atrapalhar esse equilíbrio. Então, as nossas ações sempre têm que ser de cuidado, de respeito. E o tráfico ilegal de animais é uma ação muito ruim, certo? Que falta com respeito aos bichinhos e que acaba provocando um desequilíbrio sério. Porque eu sei que vocês, por exemplo, já estudaram cadeias alimentares. Então, se eu tiro os animais dessa cadeia alimentar, alguém vai sofrer na ponta e vamos chegar então ao desequilíbrio. Por isso que a educação ambiental é tão importante, porque ela nos ensina a aprender como que a natureza funciona e como é importante que a gente respeite todas as relações que se dão na natureza, como que ela funciona e principalmente como poder proteger e ajudar a que esse equilíbrio seja mantido. Tudo bem, crianças? Então, um beijo bem grande para vocês e quem sabe a gente se vê em outro momento com outro tema. Tchau para vocês, crianças. Um beijão. Quanta coisa legal! A doutora Mônica é um importante nome que nós temos sendo referenciado aí quando nós discutimos educação ambiental, exatamente pelo seu vasto conhecimento aí em tantas áreas. Então, mais uma vez aqui o meu carinho e meu imenso agradecimento pela sua participação. Agora, turminha, com todas essas informações, vamos já sistematizar o nosso desafio de hoje. Observem a nossa síntese. A primeira coisa, eu quero que vocês pensem o seguinte: se borboletas e mariposas possuem características diferentes, por que elas são classificadas no mesmo grupo? Por que elas são insetos?
A segunda parte, eu quero que vocês façam uma lista aí, observando tudo que vocês têm à sua volta e registrem 5 formas regulares e 5 formas irregulares. Vocês podem registrar o que vocês quiserem, tá bom? E a terceira parte do desafio, qual a importância da ética e do respeito por todos os seres que habitam o nosso planeta? Essa é uma discussão que nós temos buscado aí em vários momentos do programa, então vamos pensar mais um pouquinho sobre isso, tá bom? Qual é a importância da ética e do respeito por todos os seres que nós temos no nosso planeta? Na sexta-feira, nós vamos começar as nossas investigações sobre o arco-íris, tá bom? E aí, quem puder, tá? A Pro vai fazer uma experimentação aqui para vocês, onde nós vamos formar as cores do arco-íris. Então, quem puder, separe para sexta-feira uma folha de papel toalha, canetinha nas cores do arco-íris e 2 potes com água, tá bom? É isso que nós vamos usar aqui. Vamos ver o que descobrimos sobre a formação do arco-íris. Eu espero vocês. Grande beijo, tchau, tchau!